tarde, pessoas do grupo GSF Sertões. Bem, me chamo Silva Júnior e eu e a Ingrid Mendes vamos falar sobre a metafunção interpessoal, a oração como troca, certo? A Ingrid vai começar falando um pouco sobre a metafunção interpessoal, falando sobre as funções da fala e dando continuidade em toda a metafunção. Eu vou ficar com o sistema de modo, explicando o que é modalidade, modalização, sobre outras coisas também, certo? Bem, então eu vou passar aqui para a Ingrid Mendes e ela vai começar a falar um pouco sobre a metafunção interpessoal, certo? Boa tarde, pessoal. Bom, nós ficamos com a metafunção interpessoal, que tem a oração como troca. E a oração, além de representar, como os meninos já falaram lá na apresentação deles, o Roberto e a Aline, ela também serve para interagir, né? Ela tem um papel de negociar relações e expressar opiniões e atitudes. E isso faz com que reproduza significados textuais, né? Bom, que nós temos o gráfico que os meninos utilizaram lá na apresentação deles. E aqui a gente vai se situar, né? Que aqui é a nossa parte, que é as relações, interpessoal, modo, modalidade, que é o sistema que o Silva Júnior vai falar. Aqui nós temos o extrato, que tem no livro, né? Na página 104. E esse gráfico, ele representa as três metafunções. Aqui no meio é a nossa metafunção. Bom, aqui nós temos as relações, que é o contexto, aí a metafunção e o modo, que é o sistema. Aqui são as funções da fala. A oração, na metafunção interpessoal, ela tem dois papéis, que é dar e solicitar. Dar significa convidar e solicitar é um pedido. E há dois tipos de valores, né, que é a informação e bens e serviços. A informação, ela declara e pergunta. E o serviço oferta e comanda. Bom, pessoal, aí a oração como troca, ela usa a própria linguagem para informar alguém ou afirmar ou negar alguma coisa. Já a oração como troca de bens e serviços, ela usa a linguagem para influenciar o comportamento de alguém. Aqui nós temos exemplos, né, que tem no livro, na página 105. Aqui a declaração, a informação, ela declara e pergunta, que diz assim: ele me serviu um café. Está declarando alguma coisa. O que ele lhe serviu? Está perguntando alguma coisa. Então é uma proposição. Já nos bens e serviços, é oferta e comando. Oferta: você quer um café? Comando: sirva-me um café. Isso aqui são as funções da fala. E agora o nosso amigo Silva Júnior vai falar sobre o sistema de modo, dizer o que é modo, resíduo, falar um pouco sobre a modalidade, dizer em que ela se divide e pronto. Gente, boa tarde novamente, né? Fiquei com a parte de explicar o que é sistema de modo e seguindo, assim, a ordem do capítulo. Bem, de acordo com o livro, né, o sistema de modo se organiza em dois elementos básicos, que é o modo e o resíduo. E o modo, como vocês podem ver aí na apresentação, é o recurso gramatical para se realizarem movimentos interativos no diálogo, certo? Bem, o que é que esse modo? Esse modo se divide em modo e resíduo. E esse modo e esse resíduo, que são? Bem, o modo, certo? O modo se constitui em dois elementos, sujeito e finito, certo? Bem, aqui temos uma frase, certo? É um exemplo que a gente não pode fazer tudo, né? A frase: a gente não
pode. E o agente aqui, certo? Seria o sujeito. Esse sujeito é, na maioria das vezes, um grupo nominal, que pode ser reiterado no texto por pronomes pessoais ou demonstrativos, que no caso seria o agente. O finito é a parte do grupo verbal que carrega o tempo ou a opinião do falante, ou seja, se é positivo ou se é negativo. No caso aqui, negativo, porque a gente não pode fazer tudo, certo? Sobre o resíduo. O resíduo, ele é o restante da oração, né? O que não é o modo é o resíduo. O que não é o sujeito mais o finito, sujeito mais o finito, né? Juntando aqui com a polaridade, para saber se é negativo ou positivo, é o resíduo, que ele se dá em predicativo, predicador, tá? Desculpa. Predicador, complemento e adjuntos, certo? Que é o fazer tudo, no caso aqui da oração. Bem, basicamente é isso, que o sistema de modo são movimentos interativos no diálogo, que se divide em modo e resíduo. O modo se divide em sujeito e finito, e o resíduo o restante da oração, que é o predicador, o complemento nominal e adjuntos, certo? Bem, agora falando sobre modalidade, o livro define modalidade como um recurso interpessoal para expressar significados relacionados ao julgamento do falante, em diferentes graus. Bem, como a gente pode exemplificar isso? Pensamos que a gente esteja hoje na sala do grupo de estudo, né, aquela sala em que a gente se reúne, e eu, Silva Júnior, peço para o professor Vilmar fechar a porta da sala. E essa modalidade, para me pedir para o professor Vilmar fechar a porta da sala, eu vou produzir um texto, né, que vai ser um processo comunicativo com a intenção que ele feche a porta, no caso desse exemplo. E eu posso me expressar de várias formas. E a partir dessas formas é que se dá a modalidade. E para me expressar de várias formas, eu vou ter que levar em conta várias partes que se constituem do contexto, que caracterizam o contexto de situação. Por exemplo, em que sala que eu estou? O que é que eu estou fazendo ali naquela sala? É um grupo de estudo? É uma reunião de amigos? É uma reunião de pais? Por que eu pedi para o professor Vilmar fechar essa porta? Quem são as pessoas que estão ali? Se é o meu professor, se tem a Silva Regis, se tem o Hélio, se tem os meus colegas de grupo, que são discentes. Como eu vou me dirigir para o professor? Se eu vou falar, professor Vilmar, por favor, fechar a porta da sala. Vilmar, fechar a porta da sala. Vilmar, você não acha que tá quente? Por favor, feche a porta da sala. O jeito que eu vou me referir a ele, a imagem que eles fazem de si mesmos e que fazem das outras pessoas, e a imagem que eu faço com a pessoa com quem eu vou falar, se ele merece respeito ou não, se ele merece cortesia, como diz o livro, e etc. E se eu, Silva Júnior, no ato de pedir para o professor Vilmar, quero parecer gentil ou não, certo? Isso é basicamente a modalidade, que eu vou expressar significados de acordo com o julgamento do falante, em diferentes graus. Ou seja, o falante sou eu, em diferentes graus é ao analisar todos esses meios para expressar essa oração, essa significação, certo? E a modalidade, ela se divide em modalização e modulação. A modalização, basicamente, é quando a troca de informações, certo? E ela pode ser dividida em probabilidade e usualidade. Para as duas, elas utilizam verbos modiais. O que são verbos modiais? Os exemplos que o livro cita, como outros, que existem outros vários, a gente não vai se aprofundar, mas o livro cita como o verbo poder e dever.
certo? Adjuntos modais também fazem parte. Grupos adverbiais e expressões como é possível, é provável, é certo, é costume. Aqui, com o passar da apresentação, a gente vai mostrar um gráfico explicando todos esses exemplos, certo? Já a modulação, ela ocorre em propostas. Como são essas propostas? Ofertas ou comandos, certo? Comandos, que foi o que a Ingrid já explicou, basicamente. Foi em comandos a certo grau de obrigação e em ofertas a um grau de inclinação. Tanto a categoria obrigação quanto a categoria inclinação, elas utilizam verbos modalizadores, né, que pode ser o verbo dever de várias formas. É um exemplo, tá, gente? E adjuntos modais. E expressões também como é preciso, é esperado, está inclinado a, está disposto a, de acordo com o livro. Certo? Agora, tá aqui a gente tem um exemplo, certo? De como se dá a modalidade por modalização e modulação. Bem, aqui temos as divisões, que são a probabilidade, né, e a usualidade no sistema de modalização. E a probabilidade, a gente tem aqui uns exemplos, que é o certo, né, o provável, o possível. E a modalização também é chamada de modalidade epistêmica, certo? E já sobre a usualidade, temos o sempre, o usualmente e o às vezes. O polo negativo e o polo positivo, que caracteriza a polaridade, certo? Que é o valor. E aqui, com respeito à modulação, como ela se divide em obrigação e inclinação, aqui temos alguns exemplos, certo? A obrigação, como se fosse necessário, aceitável, permitido. E inclinação, determinado, desejoso e inclinado. E a modulação também é chamada de modalidade deôntica, certo? E aqui, eu espero que a gente tenha sido bastante sucinto, desculpem, com respeito à metafunção interpessoal, né, que é a oração como troca, né, que ela é nada mais, nada menos de uma forma de troca de informações, de comunicações e etc. Certo? E agora a gente vai deixar aberto para discussão sobre essa metafunção. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Espero que todos e todas tenham uma boa tarde.